Bem, novamente, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqueles que nos visitam hoje, para esclarecer, nós estamos caminhando em nossa igreja no livro dos Juízes, lá no Antigo Testamento. E hoje nós vamos para a nossa 11ª mensagem. Todas as anteriores estão naquele canal na internet previamente mencionado. E hoje nós vamos dar continuidade ao final do capítulo número 10, aonde paramos na semana passada. Juízes, capítulo 10, a partir do versículo 17. Na nossa caminhada, irmãos, no livro dos Juízes, em todo o livro, o tema deste livro que nós temos proposto diz o seguinte: o abandono da aliança com Deus, diante da ausência de uma liderança piedosa, gera repetidas quedas em crescente declínio espiritual. Ele é longo e por isso que ele nos vídeos aparece aqui embaixo e está projetado ali. Quero que você pense nessa frase e pense como que o que ele sintetiza, irmãos, demonstra para nós um quadro muito triste no livro dos Juízes. Agora veja bem, meus irmãos, se Deus quisesse um livro apenas para fazer a gente sorrir, tinha escrito um livro de humor. O livro é feito realmente para nos advertir, até que seja, ou nem que seja pelo erro de outros. Inclusive tem um ditado moderno que diz que quem aprende com os próprios erros é apenas inteligente, mas quem aprende com os erros dos outros é sábio. Então o livro dos Juízes, irmãos, foi escrito 300 anos depois por Samuel para advertir a sua geração dos perigos que haviam acontecido com o povo de Deus nos séculos anteriores por causa das suas repetidas desobediências, os ciclos de queda que nós temos falado. Assim, meus irmãos, na mensagem da semana passada, nós fomos quase até o final do capítulo 10, como eu mencionei. E vimos o povo de Israel ouvir uma dura repreensão da parte de Deus. Eles estavam novamente, preste atenção na palavra novamente, eles estavam novamente sendo oprimidos pelos amonitas agora, por já 18 anos. Porque novamente haviam abandonado o Senhor e trazido para Israel 7 tipos diferentes de idolatria. Eles estavam se especializando, eles estavam se profissionalizando na arte, se pode se chamar assim, de idolatria. Novamente, buscam o Senhor, mas dessa vez são repreendidos por causa desta idolatria epidêmica que está assolando a nação. Deus, inclusive, mesmo diz: vá pedir a eles os deuses que vocês recorreram. É claro, meus irmãos, que Deus estava sendo sarcástico. Deus pode. Porque esses deuses simplesmente não existiam. Eram invenções humanas. Então Deus diz: vá pedir ajuda a eles, já que vocês recorreram a eles nesses últimos 18 anos. Mesmo assim, mesmo diante da repreensão de Deus, ou até por causa dela, eles chegam ao arrependimento, inclusive comprovado pelo ato deles queimarem as imagens, os falsos deuses, as estátuas e destruírem tudo, deixando assim uma prova cabal do seu verdadeiro arrependimento diante daquilo que eles estavam vivendo. Hoje, nós tomaremos do verso 17 e seguiremos até o final da história do juiz que vai entrar agora para resolver este problema da opressão dos amonitas, Jefité. Quando falamos, irmãos, de Israel e de seus líderes, esperamos geralmente heróis, cheios de virtudes, pessoas tementes a Deus, exemplos a serem seguidos. Não será a nossa experiência hoje. Aliás, já não tem sido algumas vezes a nossa experiência no livro de Juízes. Pois não há como ver isso, não há como ver esse aspecto heróico, desse aspecto piedoso, temente a Deus, em meio a um povo em constante declínio espiritual. Assim, no texto dessa noite, irmãos, a palavra de Deus vai nos ensinar o seguinte: o declínio espiritual produz a independência que estraga as bênçãos. O declínio espiritual que este povo vem sofrendo vez após vez, cada vez maior, estraga, arruína as bênçãos
que Deus vinha trazendo sobre eles por causa da independência da vontade de Deus. É uma palavra muito apropriada, porque sexta-feira passada foi inclusive o dia da independência, mas aquela foi boa, essa aqui não. Se nós pudéssemos, irmãos, tomar um paralelo contrário ao que é dito, ou foi dito, há 198 anos atrás, por Dom Pedro I, em lugar de independência ou morte, o que eles precisavam era dependência ou morte. Estavam a depender de Deus e não o estavam fazendo. Israel não segue a linha da humildade com que antes haviam buscado o Senhor no capítulo 10 que vimos semana passada. Eles tentam fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, e encontram alguém para liderá-los exatamente desta mesma maneira, independente. Porque talvez depois do texto semana passada, em que eles buscam o Senhor e se arrependem, você esperava algo melhor. Não é isso, infelizmente, que acontece. Nosso texto vai começar hoje, irmãos, nós vamos caminhar, como eu disse, do versículo 17, capítulo 10, até o capítulo 11, versículo 11, para encontrar ali o nosso primeiro ponto. Quero convidar você a lê-lo comigo. Versículo 17 do capítulo 10. Estamos aí juntos? Diz assim a palavra do Senhor, todos a uma só voz. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe, e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Nosso texto começa, meus irmãos, com uma narrativa daquilo que acontece depois daquele arrependimento que vimos semana passada. Aquele arrependimento prático, sincero, mas já os sons da guerra começam a chegar, porque depois dos 18 anos de opressão, agora os amonitas resolveram intensificar e invadir outras regiões de Israel. E agora querem invadir Gileade, que é uma região próspera, uma região muito admirada, muito ambiciada pelas pessoas daquela época. Eles desejam tomar conta de uma região que inclusive era uma cidade de refúgio, era importante para o povo de Israel. No versículo 18, então, os líderes locais decidem entregar a liderança de toda aquela região com sede em Gileade para aquele que liderara os israelitas até a guerra. Toma como se fosse uma recompensa, uma vez que provavelmente as pessoas estavam pensando duas vezes antes de agir. O problema aqui, meus irmãos, é que a região que estamos tratando é uma região à direita, a leste do Jordão. Se você é bom de geografia, você sabe muito bem que olhando para cá, você tem o Rio Jordão cortando a Palestina. Do lado de lá, para o lado do Brasil, você tem o Mediterrâneo. Mas essa região está do lado direito, do leste do Jordão. É uma região grande, mas estão tanto quanto isolados, vulneráveis.
não estavam verificando direito os grupos do WhatsApp nem o noticiário. Então as informações não chegavam de um lado para o outro com tanta rapidez. E de qualquer forma, de um juiz em outro, Israel vinha se enfraquecendo militarmente e sem condições de resistir. E agora? Os amonitas querem invadir e dar a atacada final diante deles. Assim, eles oferecem a liderança para aquele que tomar a frente, porque eles querem soluções. O interessante aqui, meus irmãos, é que eles não questionam quem vai liderar ou não. E daí está o nosso primeiro ponto. A independência de Deus leva à escolha duvidosa de liderança. A independência de Deus, a falta de buscar o Senhor primeiro, leva o povo a uma escolha duvidosa de liderança. Não é a motivação correta. Não é quem quer. É quem pode. É quem tem as características. Quem tem o perfil correto. Se você olhar para o Novo Testamento, quando Paulo vai instruir Tito e Timóteo sob a liderança da Igreja de Deus, coluna e fundamento da verdade, o que ele faz? Ele dá uma lista. E o mais interessante é que essa lista, meus irmãos, só tem uma habilidade. Alguém lembra qual é? Apto para ensinar. Uma única habilidade. Todo o resto é caráter. Todo o resto é como aquela pessoa se comporta. Portanto, o Novo Testamento contradiz a estratégia dos gileaditas. Não é? Quem quer liderar aí? Porque quem quiser e conseguir ganhar, nós vamos dar aqui as chaves da cidade. Nós vamos dar a liderança do nosso povo. Eles começam muito mal. Quando nós viramos para o capítulo 11, entra em cena Jefité, como um parênteses para ser apresentado até o versículo 3. O fato, meus irmãos, é que não existem coincidências, porque no capítulo anterior, na semana passada, nós vimos que Jair, um dos juízes anteriores, também era de Gileade. Ele já introduz uma situação ali de dificuldade naquela região. Mas por 22 anos, houve paz em Israel debaixo de Jair. Estamos agora, logo depois da morte de Jair, acabou de acontecer. E que chega no versículo 6, nós já somos informados que mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Fomos também informados que eles adoraram a divindades falsas de 7 povos diferentes. Só foi me referindo ao capítulo anterior. Inclusive, 2 dos povos que estavam oprimindo agora, os amonitas e os filisteus. A narrativa terá apenas o conflito com os amonitas por enquanto, porque logo, mais adiante, vai surgir com força os filisteus, depois que os amonitas forem totalmente derrotados. Essa, meus irmãos, é o ambiente onde Jefité surge. Um ambiente de insegurança, um ambiente de dificuldade. No verso 2, ficamos sabendo que a tensão entre os filhos legítimos de Gileade e seu irmão ilegítimo Jefité chega a pontos insuportáveis. Por quê? Porque a herança, meus irmãos, significava a subsistência das próximas gerações. Uma vez que o primogênito, e parênteses cristológico aqui, essa é a razão por que Jesus é chamado de primogênito de toda a criação, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. Não é porque ele nasceu primeiro, mas porque ele tem a primazia sobre todas as coisas. Fecha parênteses. Então, o primogênito dos filhos de Gileade levaria a maior parte da herança. O que sobraria seria dividido entre sabe lá quantos filhos ele tinha, inclusive Jefité. Ora, a expulsão de Jefité era um a menos. Agora deixa eu dizer, meus irmãos, que o texto fala que ele era filho de uma prostituta. É importante nós entendermos, irmãos, que é claro que a palavra de Deus não concorda com isso. Juízes está narrando um ato reprovável de uma pessoa. A palavra de Deus não está concordando com este ato. Agora, não concordar com o adultério de Gileade, do qual nasceu Jefité, é uma coisa. Concordar com a forma como Jefité é tratado é outra completamente diferente. Certo? Isso é como você vê o pecado. Adultério é pecado. Porém, o filho que nasce daquele relacionamento não tem culpa nenhuma. Este é o problema também, irmãos, da atmosfera espiritual que estava acontecendo aqui. Era esperado
que esses meio-irmãos tratassem Jefté com misericórdia. E não é isso que acontece, não é isso que nós vemos. No verso 3, no Antigo Testamento, é interessante, irmãos, que parece que há algo da parte do Senhor, que em algumas situações ele favorece o injustiçado. Porque Jefté se estabelece em Tobi, mas logo ele já prospera e ele já consegue para si uma grande fama. Ele é chamado no texto de guerreiro valente. Era um homem admirado, era um homem respeitado, mesmo que andasse, diz o texto, na companhia até de pessoas de fama questionável. O texto diz que eles eram vadios, pessoas desocupadas. Mas sabe o que eu lembrei, meus irmãos? Tem outro homem muito mais importante na história de Israel, que também andava por aí fugindo de Saul, acompanhado de desempregados, vadios, desocupados e aqueles que estavam à margem da sociedade. Você lembra quem é? Davi. Às vezes, irmãos, Deus dá um tapinha de luva de pelica na nosso narizinho. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que Deus em momento nenhum está endossando. Deus em momento nenhum está concordando com o comportamento de ninguém. Mas muitas vezes no Antigo Testamento ele usa o impensável para que a gente baixe a nossa bola. E que a gente repense se por acaso estamos nos achando qualquer coisa. Porque inclusive na genealogia do nosso Senhor e Mestre, tem uma prostituta que ajudou os homens que foram em Jericó, para nós baixarmos a nossa bola. Tem uma gentia, Ruth. Há pessoas que são marcadas no Antigo Testamento pelo estigma, vamos chamar assim, social, religioso. E Deus ainda assim as usa quando alguma injustiça está sendo cometida, especialmente contra elas. No versículo 4 a 6, o tempo de opressão vinha chegando e vinha se aumentando. Fechando o parênteses que apresentou Jefté, os amonitas estavam agora já se preparando para ir contra a guerra. Depois daqueles 18 anos, em que provavelmente eles faziam saques e pequenos ataques, agora eles querem tomar conta do território, particularmente de Gileade. Em uma reviravolta, aquela típica de um filme de Hollywood, os líderes de Gileade vão atrás de quem? De Jefté. O texto não trata quanto tempo passou. O texto não trata se, por exemplo, Jefté foi expulso há 5 ou 10 anos. O texto não fala de nada disso, mas eles vão até ele por causa certamente da sua reputação. Qual é o nome que ele ganha? O título Guerreiro Valente. Irmãos, isso era muito valioso na época. Eu lembrei do filme, aliás, também é livro, Troia, aonde Aquiles é venerado, ele é admirado. Por quê? O camarada é bom. Tem uma cena que luta com um cara 2 vezes o tamanho dele, tipo assim, ou menos. E o cara não tem nenhuma chance. Ele flexiona os músculos, ele faz toda a sua prosopopeia lá, toda coisa. E Aquiles, com 2 pulos e uma facada que entra bem aqui, lembra do filme? Acabou a fatura. Ele era um guerreiro, irmãos, que valia por muitos, habilidoso, capaz. Eu vejo, irmãos, que essa é a razão por que esses homens engolem o seu próprio orgulho. É bom que eles não tentam fazer um revisionismo na história, porque não tinha como apagar o passado, mas eles vão atrás de Jefté. Vão buscar a sua ajuda, vão buscar a sua liderança. E o detalhe importante aqui, meus irmãos, é que na busca desses líderes por Jefté, você não encontra em momento algum a ação do Senhor. Este não era o caminho para buscar a liderança que Deus queria para esse povo. Eles não vinham buscar o Senhor. Eles já não haviam se arrependido, eles não haviam quebrado os falsos deuses. Estava tudo indo bem. Mas eles resolvem, irmãos, agir por conta própria. Eles resolvem fazer aquilo que eles querem e escolhem de maneira duvidosa a sua liderança. Apesar de ser um forte, um grande guerreiro, não era assim, meus irmãos, que Deus queria liderar este povo, mas pela dependência. Quando Jefté é procurado, Jefté não deixa barato. No versículo 7, ele lança no rosto deles, joga na cara deles, como eles haviam rejeitado. Algo que aponta, meus irmãos, que não foi apenas os irmãos dele que participaram do seu exílio, mas os líderes da cidade concordaram.
Havia, meus irmãos, um respeito por aqueles que ficavam à porta da cidade, resolvendo, com uma câmara de vereadores, assim por dizer, as decisões da cidade. Então é quase certo que os irmãos de Gileade não teriam como ter agido sem a permissão dos líderes. Desculpe, os irmãos de Jefité, sem a permissão dos líderes de Gileade. E assim, meus irmãos, ele joga na cara deles e diz: olha, vocês não fizeram isso comigo? Ele questiona: como é que agora vocês vêm buscar a minha ajuda? Sem ter necessidade de explicar, ele apenas dizem: apesar disso. É como se ele estivesse dizendo: o que fizemos, fizemos. Não tem como voltar no passado, não tem como corrigir, não tem como mudar. Eles tiveram realmente que engolir o seu orgulho e vão até ele, aqueles que eles rejeitaram, e pedem a sua ajuda. Irmãos, é necessário muitas vezes humildade diante dos nossos erros, quando nós não temos inclusive como explicá-los, muito menos justificá-los. É reconhecer aquilo que temos feito de errado e a partir daí mudar as nossas atitudes. Eles convidam, Jefité vai com eles, mas com uma certa desconfiança. O resto do nosso texto, versículo 9 até o versículo 11, diz que ele faz como se fosse uma cerimônia no lugar chamado Mispá, um lugar solene para eles. E ali diz o texto: perante o Senhor, para que eles tivessem, os homens de Gileade, temor de romper com um acordo, eles concordam. Agora, meus irmãos, qual é a principal lição que esse primeiro texto nos traz? Na nossa vida, pessoas vão participar dela acima de nós. E muitas vezes é a nossa escolha nos ligar, nos atrelar a essas pessoas ou não. E muitas vezes, irmãos, nós não avaliamos se elas realmente vão ser bênção ou não na nossa vida. Nós não escolhemos pelos motivos corretos. Nós não escolhemos pelo caráter. Muitas vezes escolhemos pelo que vamos ganhar desta pessoa. A palavra de Deus tem um texto que diz: como ferro ao ferro afia, assim um amigo ao outro. Quantas vezes nós escolhemos amigos, e aí eu tenho que colocar aspas, que vão concordar com tudo que a gente faz? A melhor categoria de vaca de presépio possível, porque não queremos ser confrontados, não queremos mudar. Ora, Jefité era a pessoa perfeita para eles procurarem, porque ele queria provar o seu valor. A pessoa sai expulso dessa cidade. Agora, depois de eu conquistar tudo, eu vou entrar nos braços do povo. Então juntou-se a famosa, ou a proverbial, fome com a vontade de comer. Quantos casamentos, mesmo que depois, amados, Deus transforme em algo bom, começam com M-A-S, escolhas. Escolhas baseadas em motivações equivocadas. Não sou tão velho assim, mas já vi histórias de pessoas que casaram para sair de casa. Pessoas que casaram por pura e simples atração física. Pessoas que se casaram porque o tempo estava passando. Quantas vezes, amados, nós atrelamos nossas vidas a uma pessoa, sim, imperfeita como nós, mas que não é aquela que Deus realmente deseja para nós. Isso é verdade no casamento, isso é verdade na igreja, isso é verdade em qualquer questão. Há princípios bíblicos que devem influenciar a nossa escolha de com quem andamos, com quem compartilhamos a nossa vida. Isso não é, eu quero repetir, de maneira nenhuma, um certo elitismo ou um nariz empinado. Mas é nós nos aproximarmos da pessoa porque podemos abençoar e seremos abençoados por ela também. É baseado na palavra, nos princípios de relacionamento da palavra que nós fazemos isso. É tão interessante, queridos, que muitas vezes as questões mais simples, como por exemplo, julgo desigual, passamos por cima. Algumas semanas atrás alguém me falava do seu melhor amigo, meu melhor amigo, lá pela 18ª vez em que ele mencionou o meu grande melhor amigo, esse bom amigo, ou qualquer outro adjetivo, eu perguntei: eu tenho uma dúvida. Posso perguntar? Pois não.
como que ele, não conhecendo o Senhor, pode ser o seu melhor, o seu bom, o seu grande, o seu íntimo amigo? Tem uma coisa errada que não está certa. Eu não falei, querido, que você não pode ter boas amizades e conhecidos que, creio eu, espero eu, até agora não conheço o Senhor, mas o seu melhor amigo, sua melhor amiga, o meu melhor amigo, os melhores amigos, eu particularmente não acredito em um melhor amigo, tanto quanto não acredito em um monte de coisas que vem com amor à primeira vista, uma pessoa só no universo inteiro, um monte de coisas que vem de bem livro, não tem base bíblica, enfim. Os meus melhores amigos eram aqueles que eu podia dobrar os joelhos juntos. Que eu podia, hoje, né, pegar o WhatsApp com muitos, e fez alguns meses atrás comigo. E mandou uma mensagem das lutas que estava passando, pedindo oração e pedindo aconselhamento. Isso é o melhor amigo. Porque em lugar, meu irmão, de dar para ele uma meia dúzia de palavras de autoajuda, nós abrimos a palavra juntos. E vimos quais são os padrões de Deus para consertar aquela situação que particularmente ele estava vivendo. Ora, aquilo que começa mal, algumas vezes Deus conserta e termina melhor. Não é o que vai acontecer aqui. Nosso texto vai continuar, meus irmãos. Nós vamos ver como que essa péssima escolha da parte do povo de Israel vai trazer grandes e terríveis consequências para o povo de Israel. Vamos continuar, irmãos, no versículo 12 em diante. Nós vamos ver o nosso segundo ponto dessa noite. Quero convidar você a nós lermos juntos, você se manter acordado aí. Amém? Meia dúzia já dormiu? Tá bom, vamos lá. Versículo 12. Diz a palavra do Senhor: Jefté enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Esbom, e lhe pediu: deixa-nos atravessar a tua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel, ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Hebron, Aroé, os povoados ao redor, e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os conquistastes todo este tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez este voto ao Senhor:
se entregarem os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Nesse longo texto, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina a nossa segunda lição de hoje. A independência de Deus não impede a libertação misericordiosa de Deus. A independência de Deus não impede a libertação misericordiosa de Deus. Deus está agindo em resposta àquele arrependimento que vimos na semana passada. Apesar, irmãos, das decisões equivocadas e apesar da precipitação em escolher Jefté como líder, Deus havia decidido livrar o seu povo. No versículo 16, que nós vimos na semana passada, no finalzinho, nós encontramos aquela frase de apertar o coração. Mas o Senhor não podia mais suportar o sofrimento de Israel. E Deus se volta para ajudar o seu povo. A primeira atitude de Jefté é descobrir as razões do ataque dos amonitas. Algo surpreendente para alguém do seu perfil de guerreiro. De qualquer forma, os amonitas não haviam sido provocados e nem existia alguma razão para qualquer animosidade. Especialmente, depois de tantos anos já oprimindo Israel, não se entende por que só agora eles decidem atacar e invadir. No versículo 13, a resposta é que Israel havia tomado terras deles. Porém, alguma coisa está errada nessa narrativa. Do versículo 14 até o versículo 22, Jefté passa a responder com paciência e detalhes históricos para provar que o pedido deles não tinha base nenhuma, não havia razão para eles pedirem aquela terra de volta. E eles explicam ele explica para o rei dos amonitas, irmãos, aquilo que está no mapa que eu quero projetar para vocês agora. Veja bem, não sei se dá para enxergar, mas nós temos aqui o mapa da terra da invasão, da terra prometida, e o da direita da divisão das tribos. Isso, apaga por favor. Muito bem. Então vamos lá, meus irmãos. Primeiro lugar, para resumir o que está do 14 até o 22. Primeiro, eles chegam do Egito, que está por aqui, até Cádiz Barneia, que é esse povoadozinho, mais provável que seja apenas um oásis, né? Bem aqui no deserto, certo? Esse é o versículo 16. No versículo 17, versículo 2, diz que eles pediram para passar pela terra de Edom, os edomitas, não puderam passar. Pela terra de Moabe, e também foi negado a passagem. Veja como seria muito mais rápido. Deixa eu só destacar uma coisa. Lembra do Jordão? Está bem aqui, ó. Esta é a terra que primeiramente Deus havia dado para eles. Esta aqui. Nada do lado de cá. Só que aí alguma coisa acontece. Eles queriam passar pela direita do Jordão e começar a sua campanha, a sua invasão, através primeiro de Moisés, depois de Josué. E eles dizem o quê? Não, vocês não vão passar por aqui. Sabe o que é interessante, irmãos? Tanto Edom como Moabe eram parentes dos judeus. Parente é dose, né? Não deixaram, não. O que eles fazem? Eles obedecem ao Senhor, não revidam e dão a volta. É isso que você encontra no versículo 18. E eles estão depois do território de Moabe, passando o Arnon, que foi o rio mencionado aí. Arnon e Jaboque são rios. E ficam aqui. E pedem novamente para passar ao rei agora dos amorreus, Seom. Só que Seom faz algo diferente. Ele não apenas não deixa passar, como ele vai à guerra contra Israel. Aí, meu amigo, aí as regras mudam. Veio contra a guerra, Deus não ia deixar o seu povo ser derrotado, e eles aniquilam tanto o Seom quanto o rei de Vazã também, que está aqui em cima, e tomam posse, tomam propriedade de toda esta terra aqui. Agora olha só, irmãos, eu botei o ciclozinho. Os amonitas estão aqui, dessa faixa para a direita. Eles não entraram na terra dos amonitas. Era fake news.
Era se colar, colou. Vai que Jefité tinha faltado a história ou a aula de história. Mas não tinha. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Bem, aqui está a situação. Aqui está, meus irmãos, a fronteira mais escura. Tudo isso aqui é Israel, certo? Aqui está Manassés, do lado direito, e também tem Manassés do lado esquerdo. O Jordão está aqui. Aqui está os Amonitas e aqui está Gileade, que eles queriam invadir, certo? Nada dos Amonitas foi tomado. Então, pode ser da luz, a reclamação deles era completamente sem base. Depois da sua explicação, versículo 23, Jefité questiona se eles querem tomar de Israel aquilo que o Senhor havia dado para eles. E questiona mais ainda: ora, quando é o Deus de vocês que dá para vocês, vocês não ficam para si? E o nome do Deus deles era Camos. É claro que Jefité, eu espero, sabia que esse Deus não existia, mas eram as regras daquele tempo. Em conquistas de guerra, era atribuído que os deuses haviam sido os que haviam dado, e eles agiam exatamente como Israel havia agido. No versículo 25, o próximo argumento de Jefité é uma comparação entre o rei dos Amonitas, que está desafiando Israel, com o rei de Moabe. O rei de Moabe, naquela época, não falou nada. Sabe por quê, irmãos? Aquela região dos amorreus que eu mostrei ali, que foi conquistada, provavelmente havia pertencido anteriormente a Moabe, e eles não fazem nada. Mas isso é outro argumento que ele usa contra o discurso do rei de Amon. Versículo 26. Em seguida vem o argumento do tempo. Se essa terra é dos Amonitas, e não era, por que vocês esperaram 300 anos para reclamá-la? Já passou o tempo até de um escapião. Bem, acho que não existia um escapião na época. 300 anos depois vocês vêm reclamar de algo que já ficou na história? Isso não procede. 27, 28. Finalmente, Jefité, sabendo que não vai convencer aquele rei, entrega nas mãos do Senhor o juiz. Interessante que ele usa o mesmo termo do livro para Deus. Ele entrega para Deus o juiz toda essa questão, mas o rei de Amon, diz o texto, não se importa com nada daquilo e se prepara para a guerra. Do versículo 29, então, vem finalmente a primeira intervenção da parte do Senhor. O Espírito do Senhor vem sobre Jefité. É aquilo que eu falei, meus irmãos, a escolha foi humana, Deus não participou, Deus não foi consultado. Mas por misericórdia, ao que Deus havia prometido a eles no texto da semana passada, pelo arrependimento deles, Deus ainda assim age com misericórdia para libertar o seu povo. É a primeira intervenção dele, o seu espírito vem sobre Jefité e ele avança contra os Amonitas. E aí nós temos, irmãos, um parênteses novamente. Versículo 30 e 31, Jefité faz um voto. O que é um voto, irmãos? Senhor, se fizeres tal coisa, eu farei tal coisa como agradecimento. Agora veja bem, meus irmãos, eu não entendo que o voto força a mão de Deus. Eu não entendo que o voto obriga Deus a fazer absolutamente coisa alguma. Porém, o voto é uma demonstração minha de submissão e de que se Deus fizer desta maneira, como Deus soberano, certamente já o faria. Ou vocês acham que se Jefté não tivesse feito esse voto, já seria derrotado? Mas simplesmente não faz sentido. Porque o Espírito do Senhor já havia vindo sobre Jefté. A vitória já era garantida. O voto que ele faz, irmãos, além das terríveis consequências, é completamente desnecessário. Não havia necessidade de ele ter feito isso. Mas ele vota ao Senhor. Faz o voto de que, se tivesse vitória, ele iria consagrar em holocausto ao Senhor o primeiro ser, ou aquele que me saudara em casa, quando eu chegasse em vitória. Primeiro, eu me lembrei do juramento de Saul, ou do voto de Saul, proibindo que todos, em plena guerra, comessem. Estava todo mundo desfalecendo, piscando os olhos, e você já vendo bolinhas de luminosas na frente. E aí quem é que rompe, irmãos, o voto de Saul? O filho dele, Jonathan. Ele come um pouco de mel e diz o texto que o brilho voltou aos seus olhos. Claro,
Eu lembrei de um certo casamento em que um certo noivo estava quase para desmaiar, por causa de uma certa pressão baixa. E aí molhei o dedo, botei no saleiro, botei embaixo da língua. Foi essa a experiência de Jonathan. O brilho volta para os olhos, porque você está fraco ou nervoso. Juramentos impensados, que logo trarão consequências terríveis. Mas, de fato, nos últimos versículos, o Senhor entrega a vitória nas mãos de Jefité. As consequências a gente vê daqui a pouco. Antes disso, apesar do livramento da interferência de Deus, irmãos, inclusive dando seu espírito a Jefité, tudo apenas aconteceu por causa da misericórdia do nosso Deus. Amado, deixa eu lhe explicar de uma maneira muito didática qual é a diferença de graça e de misericórdia. Graça é Deus lhe dando o que você não merece, por exemplo, a sua salvação. Graça é Deus lhe dando o que você não merece. Misericórdia é Deus não lhe dando o que você de fato merece. Esse povo não merecia o agir de Deus. Eles não mereciam a misericórdia mesmo de Deus. E Deus ainda assim os livra e age com o seu Espírito. Irmãos, o Espírito de Deus no nosso meio é um privilégio. É algo tremendo, sobrenatural, agindo no meio do seu povo. Não era pouca coisa. Então, meus irmãos, Deus age porque é misericordioso. Mesmo que não possamos, irmãos, merecer nada de Deus, eu não creio que devemos baratear a ação do nosso Deus. Ele deve receber de nós gratidão e consagração. Não é o que esse povo está vendo. Eles já haviam se humilhado, Deus já havia respondido a eles, mas eles não agem com gratidão para com o Senhor. O salmista, no Salmo 116, versículo 12 em diante, diz: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Irmãos, essa pergunta é de retórica, uma pergunta retórica. Como que você retribui ao Senhor? Não tem nada que você e eu possamos fazer. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Em falar em votos, nosso texto continua. No versículo 34, o texto vai nos falar do retorno de Jefité à sua casa. Vamos ler juntos, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: quando Jefité chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele. E deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, durante todos os anos, para celebrar a memória de Jefité, da filha de Jefité ou Gileadita. Em terceiro lugar, meus irmãos, nosso texto nos ensina que a independência de Deus leva a perdas pessoais. A independência de Deus leva a perdas pessoais. Nosso capítulo termina, meus irmãos, com a chocante narrativa de um pai que faz um voto precipitado e inconsequente e fez algo abominável em Israel e com a sua própria filha. O texto ainda destaca sua única filha, que é aquela que o recebe quando ele chega em casa. O texto de Jefité, tomado de amargura, rasga suas vestes, porque sabe que não pode deixar de cumprir um voto ao Senhor. O texto, irmãos, é verdade, é muito debatido.
Agora, queridos, o texto é claro em dizer que ele cumpre aquilo que havia prometido ao Senhor. É interessante, meus irmãos, que ele age assim contra a proibição da própria palavra do Senhor. Jefté. Deuteronômio 12:31 nos diz: não adorem ao Senhor, ao seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem aos seus deuses, elas fazem todo tipo de coisa repugnante que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos deuses. Percebam, irmãos, que Jefté comprova a decadência, a ruína espiritual, a ignorância, porque ele até conhece de história, porque ele narra a chegada do povo na conquista, mas ele desconhece a palavra e o ensino da lei do Senhor. É mais uma ênfase, meus irmãos, para nós, do poder que a doutrina tem em guiar a nossa vida, em decidir aquilo que nós faríamos. A palavra de Deus fala que a observância da lei traz discernimento, a observância da lei traz sabedoria. O que eu concluo, que se este fosse um homem que conhecesse de verdade a palavra, ele nem sequer teria feito o seu voto. Porque se não cumprir o voto é uma coisa de tolos, como diz a palavra de Deus, fazer um voto desse também não é uma coisa de alguém muito esperto, muito inteligente. Discernimento espiritual vem do conhecimento da palavra de Deus. E é pior ainda, meus irmãos, porque ele desconhece outro princípio muito importante da palavra de Deus, que ele poderia resgatar a sua filha. Nós encontramos em Levíticos 27:4, que por 360 gramas de prata, que ele deveria entregar ao sacerdote, o sacrifício da sua filha seria substituído pela oferta. Não é isso que o texto diz. O texto diz que ele cumpre exatamente aquilo que ele votou ao Senhor. Você lembra, irmãos, quando nós falamos da morte daquele rei obeso, como foi narrado? Que nós falamos daquele que decapitou sei lá quantos, o outro que matou a cidade inteira, inclusive queimou as pessoas, mais de 1000 pessoas vivas naquela torre. Esses são os dias de juízes. É isso que acontece, irmãos, com uma sociedade antes temente a Deus. Faz, qual é o termo? Conforme lhe apraz, conforme lhe dá na telha, conforme quer. Ou nos guiamos pela sabedoria e pela instrução da palavra. O mesmo, irmãos, acontece nas nossas vidas. Tudo por causa da conveniência de um pai em alcançar o sucesso desejado e sua ignorância das verdades de Deus. Amados, mesmo que as circunstâncias tão extremas do que acontece com Jefté não possa acontecer da mesma maneira conosco, porque eu acho quase impossível que qualquer um de nós iria dizer: Senhor, eu vou fazer para ti um sacrifício de holocausto, até porque tal coisa não tem mais lugar na fé cristã. Mesmo que não possa acontecer, mesmo que não corramos o risco de literalmente sacrificar nossos filhos no fogo, eu acho que há lições preciosas do aspecto familiar, da espiritualidade da nossa família, na experiência de Jefté. Homens, seus filhos não são robôs, não são autômatos programáveis. Mas assim como qualquer pessoa, eles também são e devem ser influenciados. São influenciáveis. Não há como negar, meus irmãos, a diferença de crescer em um lar piedoso, em lugar de crescer em um lar mundano ou meramente religioso. Nossos lares, meus irmãos, precisam ser o verdadeiro centro de instrução espiritual e bíblica dos nossos filhos. Nossos lares precisam ser os lugares onde eles verdadeiramente estão aprendendo de Deus e da sua palavra. Não é a igreja o lugar onde isso acontece. Já lhes contei a história como uma mãe veio interpelar a educadora cristã da nossa igreja, dizendo que a igreja não está educando os meus filhos na palavra. E ouviu dela que isso era papel dela. Ouviu da educadora que isso era papel dela e não da igreja. E eu concordo assim embaixo. Nós precisamos, meus irmãos, não sacrificar no altar do sucesso profissional o futuro espiritual dos nossos filhos. Irmãs, mulheres, você por acaso é o apoio devido, necessário ao seu marido?
para que ele entenda e execute o encargo sobre a sua família. A brincadeira de que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço não é verdade, mas é usada geralmente para dizer que ali está uma mulher que tenta mudar ou manipular ou guiar as decisões do marido. Ótimo! Você faz isso na orientação espiritual da sua família? Ou só é pescoço quando é conveniente? Há uma guerra em andamento. E o prêmio é o coração dos nossos filhos. Eu não quero de maneira nenhuma, irmãos, dizer que este é um ensino alegorizante desse texto, eu nunca faria isso. Eu apenas estou mostrando, meus irmãos, como que se tivermos uma vida independente de Deus, vamos sofrer perdas pessoais. Para Jefité, foi algo possível de conceber na nossa mente. O que demonstra quão longe ele e esta sociedade estavam de Deus. Sabe por quê? Ele continuou liderando o povo depois. Quem em sã consciência colocaria um homem que sacrifica a sua própria filha ainda na liderança do povo? Mas demonstra, meus irmãos, que esta independência não era, entre aspas, privilégio apenas de Jefité. Eu quero terminar, meus irmãos, nossa mensagem de hoje, para não perdermos o contexto, com os primeiros versículos do capítulo 12. Peço sua paciência, estamos dentro do nosso tempo, para ler comigo do versículo 1 até o versículo 7. Para que você comprove que aquilo que estava ruim pode piorar. O que é pior, pastor, do que ele matar a própria filha? Ele perder completamente o controle sobre a sociedade que ele deveria liderar em busca do Senhor. Versículo 1 do capítulo 12 diz a palavra do Senhor: os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefité: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefité respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim? Jefité reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefité liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefité morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Para terminar, irmãos, a nossa mensagem, a independência de Deus renova ciclos de conflitos. A independência de Deus renova ciclos de conflitos. Mesmo depois da crise na sua casa e seu final trágico, o trágico caminho de Jefité continua. Os efraimitas haviam sido atacados anteriormente pelos amonitas, como nós vemos no capítulo 10, versículo 9. Mas não havia sido ocupada como aconteceu com Gileade. Mesmo assim, Efraim reclama com Jefité por ter sido aparentemente deixado de fora da batalha com os amonitas. Eles tinham uma conta para pagar. É provável, irmãos, que essa questão se refira, na verdade, esse problema todo é porque Efraim demorou demais e Jefité não aguardou por eles e já partiu para a guerra. Os efraimitas já haviam criado confusão com Gideão anos antes, por motivos semelhantes, motivos parecidos. Porém, diferente de Gideão, Jefité não lida com a situação com tato e com diplomacia. Longe disso. Na verdade, ele meio que joga na cara o fato de que, até não sabíamos até agora, ele realmente chamou e pediu ajuda dos efraimitas, mas não foi atendido.
no versículo 4 no versículo 7, terminam lutando entre si. E Jefté e Gileade prevalecem sobre Efraim. Os gileaditas chegaram ao ponto não apenas de derrotar os seus irmãos efraimitas, mas criaram uma emboscada na passagem, no cruzamento do Jordão, do lado direito para o lado esquerdo, para o lado maior, e criaram um teste para saber quem era efraimita ou não. O texto diz que eles diziam: pronuncia Sibolete. E se ele pronunciasse errado, eles sabiam que eles de verdade não eram, ou eram efraimitas. O que é esse teste, meus irmãos? É como o carioca tentando deixar de falar as coisas como os nossos amigos portugueses realmente nos ensinaram. Talvez seja como alguns lugares do Nordeste conseguir parar de falar tinho e falar tinho. Ou o pessoal do interior de São Paulo deixar de abrir a porteira e abrir a porteira. Mas depois de muito tempo, irmãos, eles tinham verdadeira dificuldade verbal, vocal, de pronunciar a palavra de outra maneira. Em vez de falar chibolete, eles falavam cibolete. Aliás, se você está se perguntando, essa palavra tem dois significados. Significa tanto espiga de milho, quanto veio ou fluxo de água. A palavra não importa, era apenas um teste. Não passando no teste, diz o texto que em comemoração à vitória sobre os seus inimigos, eles mataram 42 mil dos seus conterrâneos. Irmãos israelitas, não falei que podia ficar pior? De mal a pior, ciclos de conflitos sendo realimentados. O povo que foi chamado para ser luz para nações é um declínio espiritual após o outro. Eu já posso lhe adiantar que o próximo juiz grande não vai melhorar. Vai casar com uma mulher estrangeira, proibido na lei de Moisés, e vai ser, ao meu ver, o que a gente vê como um herói, uma grande vergonha em questão à dependência e obediência ao Senhor. Para nós terminarmos, irmãos, nosso relacionamento vertical com Deus é determinante para o nosso relacionamento horizontal com os homens. Este é o problema aqui. Jefté e os gileaditas estão longe de Deus, andando em independência de Deus. Isso começa a afetar aqui. Há conflitos na sua casa? Antes de verificar a vida do outro, verifique o seu relacionamento com Deus. Antes de dar uma de Adão e Eva no jardim, foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente. O da serpente não tinha para onde apontar, acabou nela mesmo. Antes de você entrar, irmãos, nesse tipo de procedimento, verifique o seu relacionamento com Deus. A impaciência com os erros, a impaciência com os pecados, ou até mesmo com as próprias características das pessoas, irmãos, vem de um coração em conflito, de uma vida espiritual sem ser trabalhada para servir graça aos outros, como deseja obviamente seja servido a Ele. O ponto aqui, meus irmãos, é que nós somos seres limitados, seres pecadores, somos seres que precisam da graça de Deus, mas somos sovinas em ministrar essa mesma graça à vida dos outros. É aquela velha máxima: para mim, graça, para os outros, lei. Não, pastor, eu não faço assim. Continua se iludindo. Continua achando que você é essa graça toda de pessoa. É verdade, meus irmãos, que o pecado produziu em nossas vidas aquilo que só realmente a compreensão de que aquele que era rico deu a nós o que nós não tínhamos direito, consegue combater aquilo que o pecado fez em nossas vidas. Como nós somos eucêntricos, como que a frase que poderia ser colocada em qualquer lápide de qualquer um dos 7 bilhões de habitantes do planeta, inclusive eu e você, é farinha pouca. Meu, irão comer. Na fila de prioridades, no meu coração,
está o João Vessi, logo depois está o Joe, logo depois está o Jun. Não é mesmo, pessoal? Essa é a minha lista de prioridade. Quantas vezes nós gostamos de exaltar como que pai ou mãe, e algumas pessoas são altruístas. De fato, irmãos, esse não é o raio-x que Deus faz com o nosso coração. Mas podemos ser. Como? Fortalecendo nosso relacionamento aqui. Quando nós lidamos, irmãos, com Deus tão gracioso, tão rico, como diz Efésios capítulo 2, Deus sendo rico em misericórdia, pela graça sois salvos. É isso que o texto diz. Deus sendo rico em misericórdia, estando vocês mortos, lhes deu vida pela graça. Quando nós lidamos, irmãos, constantemente com este ser tão exaltado, tão maior do que nós, e nós olhamos, irmãos, para a nossa sovinice, a vergonha muda a nossa vida. Como que eu vou deixar meus mãos abertas com Deus que nunca as fecha para mim? Como eu vou deixar minha mão fechada para os outros, melhor colocando, enquanto eu tenho um Deus que nunca a fecha para mim? É o exemplo que ele dá no perdão. Perdoem-se uns aos outros. Como? Como Deus em Cristo os perdoou. Fecha a fatura, acaba a discussão. Não tem argumento. A independência de Deus, irmãos, renova os ciclos de conflito. Nosso texto, irmãos, nos ensinou como que coisas tão boas, como uma boa liderança, bênção, como relacionamentos, bênção, como vitórias, como família, como tudo é estragado pela independência da parte de Deus. Que nós saímos daqui, amados, hoje aprendendo essa preciosa lição. Que precisamos, irmãos, agarrar o nosso Deus. Talvez como Jacó, dizer: Senhor, eu estou aqui te agarrando para que me abençoes. Aí Deus vai perguntar: e depois? Eu vou continuar agarrado. E não dá para soltar, porque eu preciso da tua graça e, infelizmente, Senhor, muitas vezes da tua misericórdia na minha caminhada. Oremos. Deus querido, abençoa a tua palavra finalmente nos nossos corações nessa noite. Saímos daqui, ó Deus, resolutos, decididos, contritos, quebrantados diante dela, para agirmos segundo o Senhor nos diz, e não na independência que vimos nas pessoas desse texto. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.